Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: fica em silêncio, porque Deus está trabalhando para lhe dar vitória e livramento. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Esther, capítulo 7, versos 10. E depois a gente vai voltar lá para o capítulo 1 e vamos vir lendo alguns versículos bíblicos para a gente poder entender o que aconteceu na história. A gente vai ver nesse livro sagrado aqui que Deus já começa a dar livramento no capítulo 1, né? Nós lemos o capítulo 7, versos 10, mas esse livramento aqui já começou no capítulo 1. Muitas das vezes, meu irmão, a gente pensa que Deus não está nos vendo, não está sentindo as nossas dores ou não está ouvindo as nossas orações, mas Deus é onisciente, ninguém pega ele de surpresa. Quando o inimigo começa a planejar algo, Deus já preparou o livramento. Deus está trabalhando no silêncio, embora você não esteja vendo, Deus está cuidando de você. É o que a gente vai ver nesse texto sagrado aqui, nesse livro de Esther, um livro que a gente não vai ver muito o povo falando de Deus, mas é um povo aqui judeu, né, meu irmão? Esther, Mordecai, tirando aqui o Amã, né? Aí que ele é outra descendência, inimigo do povo. Mas Deus, meu irmão, já começou a trabalhar no capítulo 1, porque no capítulo 7 a gente já vê o livramento que ele dá. Assim acontece comigo e contigo. Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, mas ele é onisciente, meu irmão. Quando o inimigo planejou lá atrás, sem a gente saber de nada, Deus já preparou o nosso livramento. Ou seja, você está com a tua vida no altar, crê em Deus, está buscando o Senhor, sabe, está chorando aos pés do Senhor. Fique tranquilo que Deus está preparando a tua vitória e o teu livramento. Vamos ler o texto sagrado, meu irmão, para a gente poder entender o que Deus vai falar comigo e contigo. Lembrando que a gente vai ler a nova tradução da linguagem de hoje. Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração para termos um melhor entendimento da palavra. Mas presta bem atenção que você vai ver aqui nesse pequeno resumo que nós vamos fazer aqui. O livramento já começa no capítulo 1. Vamos lá então? Então, Esther capítulo 7, versos 10 diz assim: Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Eita, meu irmão, abriu a cova para outro, ele mesmo que caiu na cova. Olha só, Esther capítulo 1. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia, a capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. Esther 1, versos 4. Durante 6 meses, Xerxes exibiu todas as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Ele deu um banquete, uma festa, né, para todos os oficiais e servidores. Depois de 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana, meu irmão. Olha, imagina, era vinho, era bebedeira para todo lado. Verso 7. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Eita, meu irmão, o povo estava alegre. Versos 9. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete, ou Vasti, né, meu irmão? Dependendo aí do irmãozinho aí, Vasti ou Vasti. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Versos 11. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Meu irmão, aqui já começa o livramento de Deus. A Bíblia diz que Deus endurece o coração
e Deus amolece. Ele endurecia o coração do faraó, depois amolecia, né, meu irmão? Então aqui, capítulo 7, versos 10 que nós lemos, já começa o livramento aqui. Deus começando mudando as cadeiras, mexendo como se fosse no jogo de xadrez, no tabuleiro, nas peças, né, meu irmão? Os seres humanos na terra aqui é todo mundo guiado por Deus. E ali Deus já começou a dar o livramento, porque ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Meu irmão, Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aqui o livramento já começa em capítulo 1, versos 12. Mas a rainha não atendeu. Por que ela não atendeu? Porque Deus endureceu o coração dela para ter uma troca de cadeira e entrar Esther, entrar Radassa, meu irmão. Está entendendo, meu irmão, como esse Deus é tremendo? Aí o rei chega e diz assim: antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões da lei e os costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, né? Aí ele pergunta. Aí ele diz: eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que devo fazer? Versos 17. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem de que o rei fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo continuou Memucã. As mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. Versos 19. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assina um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor e mande escrever isso nos livros das leis e das Persas e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela. Deus trabalhando. Deus já começou trabalhando aqui no 12 e no 19, tocando no coração dos conselheiros. Ó rei, faz esse decreto para que a rainha não apareça mais na tua presença. E tem mais, ó rei, já prepara uma outra aí para sentar aí, tira ela de lado. Tá entendendo, irmão? Se você ler esse livro aqui carnal, você não vai entender nada. Mas se você ler espiritual, você já vai ver que é Deus já preparando o livramento, Deus trocando a cadeira. Meu irmão, fica tranquilo que Deus vai trazer a tua bênção, vai te dar o livramento. Ele sabe o que você está pedindo, Ele sabe a hora exata, meu irmão. A bênção não vai vir nem antes nem depois, é na hora exata. Deus é onisciente. Antes mesmo do inimigo tramar, Deus diz: deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar essa rainha aqui, deixa eu endurecer o coração dela, deixa eu tocar no coração aqui dos conselheiros para fazer uma mudança. Está entendendo, meu irmão? Que Deus tremendo. Aí no capítulo 2 diz assim: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que traga as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital de Egai. Egai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. Olha Deus trabalhando. Aqui era Deus, meu irmão, abrindo a boca do povo, tocando no coração. Verso 5, capítulo 2. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei da tribo de Benjamim. Aí a gente pula aqui para o 7. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Egai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Egai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Versos 10. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Aqui é a continuação de Deus trabalhando. Deus toca no coração de Mordecai, ele fica quietinho, fala: Radassa,
vai lá, se apresenta, mas não fala que você é judia, não fala nada, sabe? Porque a gente é um povo desprezado, a gente veio aqui cativo, não fala nada não, vai lá. Se o rei gostar da tua aparência, tudo bem, mas não fala nada, não precisa falar que você é judia, de onde que a gente veio, do que aconteceu. Olha só, meu irmão, é Deus trabalhando no versos 10, né? Aí vai dizer depois no versos 12 que o tratamento da beleza das moças durava 1 ano, durante 6 meses era usado perfumes de mirra e o resto do ano outros perfumes e produto de beleza. Aí continuou no versos 15, capítulo 2, chegou a vez de Esther, filha de Abigail, ou em outras versões Abiail, e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Gai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Aqui é Deus trabalhando, Deus toca no coração do rei, ele vai e se alegra de Esther, de Radassa. É Deus trabalhando para chegar no livramento de capítulo 7, versos 10, meu irmão. Presta atenção como Deus é tremendo, onisciente, onipotente, onipresente. Olha o versos 19 do capítulo 2. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Mordecai, ele arruma um emprego lá no governo. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Aí é a parte que vai vir onde ele fica lá na porta e ele vê aqueles 2 homens falando mal do rei. Aí ele vai lá e conta, né, o que aconteceu, o que ele ouviu. Aí vão procurar saber e a Bíblia vai dizer que é verdade. Aí a gente vai para o capítulo 3. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Olha só, meu irmão, sabe quem que era Amã? Olha só, Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. Sabe quem era Agag? Agag era o rei dos Amalequitas, que era inimigo do povo de Israel, meu irmão. Está marcado aqui já no rodapé. Ou seja, ele senta na cadeira de ministro, o inimigo do povo judeu, meu irmão. Olha só, Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. Quando eu falo com a Bíblia, meu irmão, não deixa nada, sabe? Tudo que está na Bíblia é de exemplo, tem um propósito, é porque tem. A Bíblia vai dizer que ele era descendente de Amedata, filho de Amedata e descendente de Agag. Meu irmão, o rei Agag era rei dos Amalequitas, meu irmão. Era inimigo do povo de Deus. Olha só, não se dava com o judeu. Ou seja, antes do inimigo sentar na cadeira como ministro, Deus já estava trabalhando, tirando a rainha Vaste. Deus já estava preparando já Esther, Radassa. Deus já estava colocando, já mandando os ministros do rei trocar. Deus já estava fazendo o rei achar graça de Esther. Está entendendo, meu irmão? Antes, Deus já estava dando o livramento. Aí ele vai dizer assim, meu irmão: e todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Amã queria que todos se prostrassem quando ele passasse, né? Só que Mordecai é judeu, não se prostra para homem, então ele fica ereto, né? Aí no versos 4 de capítulo 3, todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Meu irmão, a partir do momento aqui que ele fala que é judeu, o bicho já pega. Olha só, no verso 5. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastasse matar somente Mordecai, ele fez plano para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Meu irmão, o camarada sentou na cadeira de ministro, era inimigo do povo de Deus, Deus onisciente já sabia
e já veio preparando tudo, meu irmão. Colocou a rainha judia como esposa do rei Xerxes. Eita, meu irmão, e o que Deus toca no coração? Não fala nada que você é judia, Mordecai. Olha, não fala nada não que é judia. Fica em silêncio. Na hora certa que ela falou que era judia, meu irmão. Eita, meu irmão, que tremendo esse texto aqui. O negócio é estreito. Aí, no versos 9, ele diz assim a Amã para o rei, né? Se o senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar no cofre reais 342 mil quilos de prata para pagar essas despesas do governo. Ou seja, Amã fez uma proposta para o rei, dizendo que tinha um povo lá que era de outros povos e não adorava, não fazia as coisas do reino, nem para o rei, sabe, não se prostrava a ninguém, era um povo que teria que morrer. E a Bíblia vai dizer que o rei aceita a conversa dele, até porque o rei colocou ele como ministro, então era de confiança, né, meu irmão? O negócio é estreito. Esther capítulo 3, versos 13. E levada por mensageiros a todas as províncias do reino, a ordem era matar todos os judeus, num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó, sem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Agora, Esther capítulo 4, a gente vai ler aqui, verso 7. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei, como pagamento pela destruição de todos os judeus. Ou seja, Mordecai mandou uma notícia para Esther sobre o que estava acontecendo, sobre Amã que estava furioso com ele e o que Amã tinha feito com o rei, um decreto para matar todos os judeus, exterminar todo mundo e ainda ficar com os bens deles. Versos 4, capítulo 12, 13, meu irmão, nós vamos chegar lá no 7, hein, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez tenha sido feita rainha justamente para ajudar uma situação como essa. Deus abre a boca de Mordecai em profecia para falar o que realmente era. Quem sabe Deus te colocou aí nessa posição para nos salvar nesse exato momento. Eita! Deus tremendo, meu irmão. Olha, mas quem sabe talvez você tenha sido a rainha justamente para ajudar numa situação dessa. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Só na tradução da linguagem de hoje que você vai ver jejue e ore por mim. Nas outras traduções, na maioria, você só vai ver jejue por mim. Só que no judaísmo, irmão, um judeu, quando ele jejua, o jejum está junto com a oração. Quando você faz um propósito de oração, nem sempre está junto o jejum. Só que quando você faz um propósito de jejum, o jejum está sempre com a oração. A oração nem sempre com o jejum. Por isso que a nova tradução da linguagem de hoje colocou que a partir do momento que ela disse jejum, é como se orasse também. Assim os judeus ensinam. Esther 5 diz assim: Esther convida o rei Amã para um banquete. E depois nós vamos ver o plano de Amã contra Mordecai. Ele diz assim, no versos 14: aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão, a mulher de Amã: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura. Amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Ou seja, a rainha Esther convida o rei e Amã para o banquete. Na primeira ocasião, o rei chega lá e ela não fala nada e pede para vir numa segunda ocasião. E Amã fica todo feliz, contente, porque só ele foi chamado para esse banquete junto com o rei. Ele está achando que vai ser o cara, meu irmão. Só que não. Quando chega no capítulo 7 aqui, a gente já começa a desvendar toda essa história. Olha só o capítulo 7, Amã é morto. Esther capítulo 7. Portanto, ó rei e Amã,
Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Ester, e novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente a causa de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Ester. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. E a gente encerra aqui. Meu irmão, na explanação judaica diz assim: até então o rei não sabia que ela era judia. É como se ela falasse: ó rei, estão tentando acabar comigo e com o meu povo. Quando ela fala isso, que ela é judia, o rei olha para ela e fala: Ester, tu és judia? A Amã olha para ela também, meu irmão, com o olho daquele tamanho, falando: o quê? A esposa do rei é judia? Agora eu estou perdido. É mais fácil o rei aceitar um pedido dela, que é a esposa, do que eu, que sou ministro, que colocou na cadeira. Aí a gente vai ver, meu irmão, Ester 7, versos 10. Então enforcar Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Entendeu, meu irmão? Um resumo mais ou menos da história que a gente fez aqui. A gente vê Deus no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A gente vê Deus trabalhando, meu irmão. Antes mesmo de Amã, sabe? Descendente lá de Amedata, do pessoal de Agag, que era inimigo do povo de Israel. Antes mesmo dele sentar na cadeira de ministro, Deus já começou mudando as peças, tirou Vaste, já tocou no coração dos ministros para trazer moças belas, para o rei escolher uma nova, já tocou no coração do rei para ele se agradar de Ester. Está entendendo o que Deus faz, meu irmão? Ninguém pega Deus de surpresa. Eu vim aqui dizer para você que ninguém pega Deus de surpresa. Faça como Ester, ela não disse nada. Sabe esse dizer nada que eu quero dizer? Não murmura, fica em silêncio. Está no altar, você está na presença de Deus, está confiando em Deus, está buscando, está louvando. Ele vai te dar vitória e livramento. Assim como ele deu para o povo de Israel, aqui no livro de Ester, assim como ele deu para o povo judeu. Amã fez uma forca, ele mesmo foi enforcado. Quando Amã começou a planejar pegar o inimigo, Deus já tinha preparado o livramento. Meu irmão, como eu costumo dizer, come, bebe, descansa, continua a orar, continua a buscar, continua a crer, porque Deus vai lhe abençoar. Tá entendendo, meu irmão? Se a gente for ler o livro aqui pelos olhos carnais, a gente vai olhar: por que Ester não foi? Não, meu irmão, Ester não foi porque Deus não permitiu ela ir, porque Deus tinha um plano de vitória e livramento. É assim comigo e contigo. Tem coisa que a gente fica pensando: por que não veio? Por que não foi? Por que não é hoje? Por que não é amanhã? Por que não é agora? Por quê? Por quê? Deus diz: fica calado, fecha essa boca, somente creia, porque eu vou vir com vitória e livramento. Está entendendo, meu irmão? Esse foi a mensagem de hoje. Hoje nós fizemos um pouco diferente, para a gente poder entender um pouquinho da história, né, meu irmão? Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, sabe, irmão? 1 hora, 2 horas, eu gosto de ouvir. Não sei os irmãos aí se tem paciência, mas eu gosto ainda mais para poder entender, mostrando na Bíblia mais ou menos o que aconteceu, né, meu irmão? E nós mostramos aqui um resuminho do que aconteceu. Deus trabalhando já desde o capítulo 1, quando ele endurece o coração da rainha Vaste. Deus já começou com os planos, né, meu irmão? Às vezes a gente está aqui preocupado, eufórico, desimpaciente, mas Deus já está preparando, meu irmão. Deus já está preparando a tua bênção e o teu livramento. Somente creia, tá bom? Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz.